Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Rosim da ParkSeg Academy. Estamos aqui gravando na cidade ParkSeg, aqui em Santa Catarina, nosso centro de treinamento focado no mercado de segurança eletrônica e tecnologia. Estou aqui hoje com o nosso amigo Eliakim, que é gerente de desenvolvimento de negócios para o mercado nacional da TP-Link, nosso grande parceiro, está presente aqui. Muito obrigado pela presença e aceitar nosso convite, Eliakim. Vamos bater um bate-papo muito legal aqui com as soluções que a TP-Link traz para o nosso mercado e que os alunos já conseguem utilizar e conhecer aqui nos treinamentos que a ParkSeg realiza, tanto aqui em Santa Catarina, quanto na nossa sede lá em São Paulo. Ok? Pessoal, quem não conhece a ParkSeg, por favor, entre no nosso site, que está aí aparecendo na tela, nos siga lá no Instagram também, @ParkSegOficial. Lá você fica por dentro de tudo que acontece na cidade de ParkSeg. Tem muito conteúdo, tem muita dica, muito legal. Nosso canal do YouTube, que esse programa está sendo transmitido. Também aproveito para pedir para vocês nos sigam nesse canal, ativem as notificações para receber. Lá não é, além do programa da Oficina do Conhecimento, temos super dicas de produtos, inclusive da TP-Link. Todo mês trazemos um conteúdo bacana, uma super dica das soluções que a TP-Link traz para o nosso mercado. Também, fique para quem conhecer um pouquinho mais da TP-Link, além do que o Eliakim vai falar aqui para a gente, pode entrar também no site da TP-Link, está aparecendo na tela. Siga a TP-Link também nas suas mídias sociais, aí, Facebook, Instagram, também para ficar por dentro de tudo que rola, das novidades, dos lançamentos, das soluções que a TP-Link tem, que vão com certeza auxiliar você no desenvolvimento do seu trabalho e dos seus negócios. Eliakim, então, já conversando, iniciando o nosso bate-papo aqui, agradecer mais uma vez a sua presença, para nós é muito importante. A TP-Link já é um parceiro da ParkSeg já desde o começo, né? Já estamos bem no começo da caminhada, a TP-Link já vem nos prestigiando. Tu também já não conhece nosso trabalho já de longa data, tu trabalhava em outras empresas do mercado, né? Então, para nós também é uma honra te receber aqui hoje para falar de novidade, tecnologia, que é o que nós prezamos aqui na ParkSeg e também é o fundamento desse programa de hoje. Então, eu vou deixar tu falar um pouquinho. Se quiser falar um pouco da TP-Link, do trabalho que a TP-Link tem feito no Brasil ou no mundo todo, né? Está presente em mais de 120 países aí, né? Se você não estou enganado, ou até mais um pouquinho. Então, fica à vontade para falar um pouquinho da TP-Link, o que a TP-Link está trazendo para o mercado, como ela está se posicionando. Fica à vontade. Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite. É sempre uma grande honra para mim estar aqui na ParkSeg. Tenho um carinho imenso por ti, pelo Douglas, por todos Que bom. os que aqui, Muito aqui obrigado. trabalham. Falando um pouco da TP-Link, né? Muita gente assim acha que a TP-Link é só aquela empresa que desenvolve roteadores Sim. residenciais e é inclusive uma barreira que nós temos hoje para a gente mostrar, não, nós temos também produtos da linha corporativa, né? Para Uhum. poder atender os mais diversos tipos de projetos, né? Mas falando um pouco da TP-Link, como é que ela está aqui no Brasil, né? Ela está aqui no Brasil desde 2011, tá? A gente tem uma operação própria aqui desde dessa época. A gente já estava aqui antes via distribuidores e Sim. etc. Mas aí depois, em 2011, a TP-Link, o nosso headquarter lá na China, optou por nós nos estabelecermos como marca aqui no Brasil. Perfeito. Uhum. A partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho, né, primeiramente focado nessa parte de roteadores mais residenciais, voltados a alguma coisa provedor, e um pouco depois a parte corporativa, certo? Bacana. O que que nós temos, né, que é interessante a gente mencionar? Muitas empresas, por exemplo, não têm estoque no Brasil. A gente tem estoque no Perfeito. Brasil, nosso estoque fica no Espírito Santo, Bacana. que atende a nossa cobertura de distribuidores. Nós temos Uhum. em torno de 50, 60 distribuidores, eu não lembro agora Em exatamente todo o o Brasil. número total, para poder atender todas essas demandas. Nós temos também, a nossa venda é uma venda que ela é feita em real, né? Então é interessante mencionar isso porque apesar da gente também sofrer a flutuação do dólar, Claro. né, do valor do dólar e etc, mas a gente em alguns momentos a gente inclusive consegue fazer com que isso, dependendo da flutuação, se ela for pequena, a gente consegue absorver, Legal. e isso é um ponto É um positivo bom de diferencial. previsibilidade, né, para Aham. os nossos clientes. A Perfeito. gente consegue também. Outra coisa que a gente tem aqui, né, Márcio? A gente tem também toda uma política de registro de oportunidade muito bem baseada, um programa de canais desenvolvido Bacana. justamente para a gente atender
integradores, essas revendas que desenvolvem projetos Uhum. que têm essas necessidades, principalmente para a linha corporativa. Perfeito. Porque a gente sentiu essa necessidade a partir do momento que a gente percebeu que o mercado ele confia muito nas marcas no qual tem esse tipo de aproximação, esse tipo de relacionamento, justamente para poder dar mais segurança para o negócio, certo? Nós temos também toda essa parte de linha de produto, né? A gente falando agora um pouco mais de linha de produto, nós temos basicamente 4 linhas, né, de Perfeito. produtos aqui. Nós temos a linha Sorro, que é a linha voltado totalmente para o residencial, né, roteadores residenciais. Uhum. Nós temos a linha Mercosys também, que é uma marca da TP-Link também, já com foco ser um pouco mais agressivo em relação a preço e etc. Uhum. Nós temos a parte de provedores, que daí, além dos roteadores para provedor, que são específicos, que tem protocolo TR-069, por exemplo, que tem também algumas outras funções que os roteadores residenciais não têm, né? Voltados para gerenciamento, monitoramento dos provedores, né? Para que eles possam evitar deslocamentos desnecessários, eles possam fazer manutenção remota, enfim, entre outras features. Também a parte de GPON, né, que nós temos também embaixo desse guarda-chuva, que é a parte de ONU, OLT, a parte também de ONU com Wi-Fi, tem alguns que chamam de ONT, mas é basicamente Sim. o mesmo produto. Perfeito. E também a nossa parte corporativa, que é justamente a nossa linha Enterprise, que é um dos objetivos no qual a gente tem aqui para poder divulgar, né? Para poder mostrar, inclusive, esses produtos que estão aqui fazem parte dessa linha, né? É até legal a gente ter uma amostra de cada um, que é justamente o objetivo, a gente poder mostrar esse tipo de produto para o pessoal que vê esse vídeo, que tenha a possibilidade de ver esse vídeo, e mostrar possibilidades envolvendo justamente a parte de segurança eletrônica com esses produtos aqui. Perfeito. Não só segurança eletrônica, como tem no geral. Claro. Mas como o público da ParkSeg ele é muito segurança eletrônica, então qual é a nossa ideia aqui? É mostrar justamente onde eu posso aplicar esse tipo de produto nas linhas de segurança. Exatamente. Bom, a gente percebe que a TP-Link tem uma gama gigante de soluções, né, no portfólio, e como tu bem falou, a gente hoje, além de usar muitas soluções da TP-Link nos nossos treinamentos, nós também somos usuários, né? Então, hoje, todo o sistema de rede aqui da ParkSeg tem suítes TP-Link, tem Access Point TP-Link, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco disso, né? Então, a gente também usufrui e consegue comprovar que realmente as soluções são fantásticas, atendem a demanda, tem um desempenho muito qualificado para o mercado. Então, isso para nós a gente, né, consegue comprovar a eficácia das soluções. Pessoal, lembrando então que estamos aqui hoje na cidade de ParkSeg. Você pode estar percebendo que está tendo uma movimentação aqui na sala de aula. A gente tem um processo, está ocorrendo um treinamento, só que hoje, essa semana, no dia de hoje e ontem, é um pouquinho diferente. A nossa equipe está sendo treinada. Então, a gente também está sempre preocupado em capacitar nossos instrutores, nossos multiplicadores. Estamos aqui hoje com um treinamento aqui para eles se atualizarem. Então, vocês vão ver a movimentação aí, é por conta desse motivo aí que estamos aí com o treinamento aqui na ParkSeg rolando, né? A gente não para aqui o negócio, né? Então está sempre caminhando. E falando nessa questão da TP-Link, das soluções TP-Link, e como tu bem falou, se nós formos falar de tudo que a TP-Link tem, nós vamos ficar aqui, dá para fazer uns 4, 5 programas tranquilamente, né? É verdade. Então, vamos focar um pouquinho mais em algumas soluções que a gente entende e que a gente utiliza aqui na ParkSeg, inclusive da parte de suítes, né? Até inclusive é o que nós utilizamos hoje aqui em todo o gerenciamento. Tem um alto desempenho, suítes com recursos fantásticos que nos atendem, que permitem que nós possamos ter uma infinidade de pontos de rede aqui sendo gerenciados de uma forma muito eficaz. Então, Lequim, comenta um pouquinho mais dessa linha para a gente, fala um pouquinho mais como é que compõe, quais aplicações, para o pessoal conhecer um pouco mais dessa linha. Vamos falar um pouquinho vamos começar pelas algumas famílias de produtos, como tu bem elencou, para a gente deixar claro para o mercado aqui, para o pessoal que está nos assistindo. Claro. A parte de suítes, principalmente para quem trabalha com CFTV, é a parte de infra, né? Então, por exemplo, assim, vou fazer um sistema, mesmo que seja CFTV analógico, tá? Exemplo, eu preciso fazer um sistema de CFTV analógico, só que é um sistema muito grande, eu preciso interligar tudo isso para eu poder ter acesso ao meu VMS, por exemplo. Perfeito. Eu preciso suíte, é natural, tá?
a minha infraestrutura de TI, eu preciso conectar meus computadores, preciso conectar os access points, switch. Switch é justamente aquilo que faz a agregação de todas as soluções. Então, o que acontece? Da parte de switch, a gente tem uma linha bem grande, tá, Márcio? A gente tem a parte de switches não gerenciáveis, tá? Perfeito. Que são basicamente necessários quando tu precisa de algum tipo de interconexão, tu não precisa ter nenhum tipo de inteligência envolvendo parte de tráfego e etc, tá? Nós temos a linha gerenciável, onde tu consegues fazer toda essa gerência de tráfego, por exemplo, criar VLANs, parte de QoS, inclusive com a gente, em alguns modelos de switch, a gente tem inclusive embarcado dentro do switch servidor DHCP, por exemplo, para poder fazer distribuição automática de IPs. Então, assim, falando bem do Technique, né, que é uma das características do nosso produto é ter uma vasta quantidade de funções, tá? E a gente tem, dentro dos gerenciáveis e não gerenciáveis, a gente tem os PoEs e não PoEs, certo? O que é o PoE, né, para lembrar o nosso ouvinte aí? É o Power over Ethernet, que é justamente a alimentação dos dispositivos utilizando o cabo de rede. Perfeito. Além de trafegar dados, né, também envia energia para esse dispositivo para que ele não precise de uma outra fonte auxiliar de alimentação. Então, o que nós temos? Por exemplo, hoje nós temos uma linha de switches não gerenciáveis, PoE, que são bem interessantes, principalmente para essa linha de segurança eletrônica, para esse mundo da segurança eletrônica. Por quê? Porque, primeiro, é baixo tráfego. Por exemplo, uma câmera, a gente sabe que não precisa mais do que 10 megabits para trafegar uma imagem de altíssima resolução. Então, o que acontece? Para que eu vou ter um switch, por exemplo, com porta gigabit Ethernet? Não faz sentido. Então, nós temos, por exemplo, tem dois modelos em especial, que é o SL1218 e o SL1226P, 1218P e 1226P. Esses modelos são, respectivamente, 16 portas e 24 portas. E eles são fast. Eles não são... As portas deles são fast. Só que esse switch, em especial, ele tem um pulo do gato. Legal. Qual é o uplink dele? O uplink é porta giga. Justamente para pegar todos esses 10 e sair giga. Esses 10/100 e sair giga. Para não poder ter nenhum tipo de gargalo. E esse é um ponto no qual alguns concorrentes nossos acabam pecando. Então, por exemplo, assim, esse switch, apesar dele não ser gerenciável, ele tem algumas funções interessantes, como o port isolator, como o modo priority e o modo estendido, né? O que é cada um deles? O port isolator, eu faço isolamento de portas para evitar que eu consiga fazer alguma captura de tráfego entre elas. O modo priority, eu posso determinar que determinadas portas têm prioridade ante outras, tá? Sim, então, um grupo de portas eu tenho prioridade ante outras. E eu tenho também a possibilidade de fazer modo estendido. O modo estendido é justamente o PoE sair dos 100 metros para ir até os 250 metros. Caramba. Claro, em contrapartida, ele vai baixar a largura de banda, ele vai para 10 mega. Isso é inerente ao padrão de rede, tá? Isso é inerente ao padrão do I3E. Perfeito. Isso. Então, o que acontece? Nós temos esse switch que ele atende tranquilamente lá na borda, lá na ponta, o switch, a gente chama de switch de borda, né? Esse switch de borda, ele atende tranquilamente com todas as necessidades para quem quer fazer uma rede de segurança eletrônica. E aí, já aproveitando o embalo, por exemplo, beleza, eu falei da borda, agora vamos falar da camada de agregação que a gente chama, né, que é a camada de cima. A gente tem vários switches, tá? A gente tem modelos de switches bem interessantes para fazer agregação, como o 3428 com o 3452. A gente tem também um switch que a gente lançou agora há pouco, que é o SX3016F, que ele é um switch que ele é 10 GB, só que eles são todas as portas SFP+. É só porta SFP, é só com GBIC que a gente tem também. Nós temos GBIC tanto de 1 gigabit, né, switch gigabit Ethernet, como 10 gigabit, para poder oferecer para os nossos clientes. Monomodo, multimodo e monomodo WDM também. Assim como nossos conversores de mídia, que nós temos monomodo, multimodo, monomodo WDM. E é interessante assim, ó, que às vezes o pessoal que a gente conversa fica espantado quando a gente fala que a gente tem essa solução tão vasta. É verdade. Por quê? Porque lembra da TP-Link, mais uma vez, lá do Sorro. Exato. Né? Mas a gente é muito mais que isso. A gente não é só Sorro, mas a gente é muito mais que isso. Exatamente. E o que acontece, Márcio? Partindo desse pressuposto, a gente consegue ter essa linha de switch para fazer agregação
E dependendo da situação, eu posso ter, por exemplo, assim, lá numa ponta, né, vou supor minha rede CFTV. A minha rede CFTV ela vai ser misturada com a rede de Access Point. Uhum. Eu posso usar tranquilamente um switch PoE gerenciável na borda. Perfeito. O que eu Maravilha. faço? Eu faço uma VLAN, separo as redes bonitinhas, deixo tudo certinho. Eu posso usar as portas, eu vou usar a porta giga para eu ter um tráfego para o nosso Access Point e eu vou continuar usando a porta giga lá para a câmera. Vai ser um pouco subdimensionado? Vai. Superdimensionado? Vai. Mas isso não é um problema. Uhum. Justamente nessas horas é bom até errar um pouco para mais do que para Claro. menos. Mas eu preciso só de um ativo de rede. Eu não preciso ter 4, 5, 6 acessórios. Não Perfeito. preciso ter 4, 5, 6 abaixo dele. Isso facilita muito, né? Com certeza, em termos de gerência também. Por quê? Uhum. Por que é interessante a gente falar da questão da gerência? Antigamente, a gente não tinha o advento do SDN, certo? Então, qual é o pulo do gato? Aí também, todos os nossos suítes que são gerenciáveis, eles são gerenciáveis a partir de uma plataforma que nós temos, que é o nosso OMADA, que é o nosso SDN. Uhum. SDN é uma sigla em inglês que vem de rede definida por software. Uhum. Então, o que acontece? Eu consigo fazer toda a gerência da rede, configuração, verificação, dashboard e etc. Muitas vezes até troubleshooting, né? Detecção, solução de problemas a partir desse nosso dashboard, né? Dessa nossa aplicação. No caso. Exatamente. E o que acontece? Com o switch gerenciável, eu consigo, por exemplo, eu tenho uma câmera lá na ponta lá que deu problema, por exemplo. Né? Eu posso chegar dentro do OMADA, pedir para ele fazer um PoE reboot, por exemplo. Eu clico lá, ele faz um reboot só naquela porta. Uhum. Ele desliga e liga. Só aquela porta, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso com o Access Point. O Access Point travou. Ao invés de eu ter todo o custo de deslocar um cara, ele ir lá ver o que está acontecendo, não. Da onde eu estiver, de qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer isso. Muito bom isso. Tá? Então, essa parte de acessórios, de suítes e etc., é interessante a gente comentar isso. E assim, caso o cliente precise de uma solução assim, nossa, eu preciso de uma solução muito parruda, né? Muito enterprise, né? Que a gente chama. Por exemplo, a gente tem também uma linha que tem suítes 2,5 GB, porta 2,5 GB, que é uma coisa que pouca gente tem. Porta 2,5 GB com um uplink 10 GB. Então, assim, realmente para aguentar bastante tráfego. E esse switch em especial que eu tô falando é o 3210XHPM2, tá? SG3210XHPM2. Ele é um modelo que ele é um modelo novo, tá? Uhum. E ele é um modelo bem interessante para quando se trata, por exemplo, de potência de PoE. O que acontece? Cada porta dela eu posso pendurar tranquilamente 30 watts, que é o padrão AT, né? O que diz o padrão AT. Então eu posso colocar, vamos supor, aqui nós temos algumas speed domes, né? Dos outros fabricantes, a gente pode tranquilamente usar esse switch, colocar todas as portas PoE tranquilamente ali, não vai ter problema nenhum. Que legal. E assim, desse ponto de vista, falando, né, Márcio, aproveitando, falando dessa parte de switch, é bem interessante a gente mencionar que todos esses suítes que eu falei, tá? Todos esses equipamentos que são suítes da nossa linha, dessa linha de não gerenciável, em especial que eu falei, eles têm 5 anos de garantia. Puxa, 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. É muita coisa. Isso é um diferencial. Isso comprova a qualidade do produto. Né? Não, com certeza. É uma coisa que a gente se preocupa bastante quando a gente comenta justamente da parte de produto, quando a gente fala e etc. A parte de suíte da TP-Link, até o pessoal já conhece um pouco mais, né? Porque ante toda essa situação que a gente está passando ainda, de problema de cadeia de suprimento, problema de fabricação de chip, todo mundo está procurando alternativas. E a gente conseguiu surfar bem nessa crista da onda, vamos assim dizer. A gente conseguiu desenvolver bastante a parte de soluções enterprise voltadas para não só para segurança, mas para TI no geral. Muito legal. Não, isso é importante que tu comentou. Claro, esse suíte, essa linha que nós comentamos, reforço. Quem quer conhecer um pouquinho mais, o nosso canal do YouTube tem bastante vídeos falando das linhas TP-Link. Aqui na ParkSeg, nos treinamentos de solução de segurança, nós usamos bastante soluções TP-Link, os suítes também, os acessórios. Então, você consegue manusear, conhece, comprovar na prática tudo que ele aqui está comentando aqui. Mas é legal pegar esse gancho, Elequim, porque muitas pessoas, vamos dizer, revendas, os instaladores autônomos, a gente tem aquela... É importante conhecer o que tem no mercado para que você possa otimizar os seus recursos. Né? Porque tu está me falando aqui que tem
que tem recursos, né, que vão ajudar ele na gestão com o seu cliente, né? Vamos pôr um gerenciamento à distância, a questão dos recursos que o equipamento tem para poder ajudar ele no dia a dia. Então é importante conhecer as soluções, que às vezes é aquela pequena característica de solução que a TP-Link tem, que vai ajudar ele a resolver um problema que ele tem lá de atendimento de cliente, de problema em campo, né? Então tudo isso, e escolher um fabricante que dá todas essas funções e também 5 anos de garantia nas suas soluções, né? Pô, porque você hoje, quando vende uma solução, você tem que dar assistência, dar manutenção. Então, tu tem um fabricante, tu tem na ponta uma solução que te dá essa garantia, te dá esse respaldo, com certeza é muito bacana e ajuda demais aí, né, quem usufrui e quem usa as soluções TP-Link. Pessoal, reforço mais uma vez, né? Então, quer conhecer um pouco mais da TP-Link? Entra no site da TP-Link que aparece na tela. No nosso canal do YouTube aqui da ParkSeg também tem muito conteúdo bacana da TP-Link. TP-Link, reforça, é um grande parceiro da ParkSeg, é um dos principais parceiros nossos. Inclusive, um dos apoiadores oficiais do programa Oficina do Conhecimento, né, que faz sempre junto conosco em todos os programas. Eliakim, falando um pouquinho mais, agora avançando, né, um pouco mais no portfólio, vamos falar um pouquinho de linha Wi-Fi, né, que também aqui na ParkSeg hoje, toda a parte de Wi-Fi aqui é gerenciado pela TP-Link, os nossos access points e tudo mais, o Omada, né, tudo aqui hoje, a rede da ParkSeg, ela tanto aqui em São Paulo também, é gerenciada hoje pelos APs da TP-Link. Então, fala um pouco dessa linha, ela está ligada também com segurança, muitos integradores de segurança revenda estão partindo para entregar a solução, porque é o mesmo cliente, né? Então, ele pode agregar ainda mais serviço, ainda mais negócio, né, para o seu dia a dia. Então, comenta um pouquinho agora então dessa linha Wi-Fi para a gente aí, do que a TP-Link tem, e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Claro, com certeza. Uma coisa que é interessante mencionar é que a TP-Link ela é líder mundial no fornecimento de soluções Wi-Fi. Isso já há anos seguidos, 10 anos seguidos, tá? Uhum. Então, em termos de volume, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de TP-Link, o Wi-Fi é uma coisa, mais uma vez, né? A gente remete ao SOA, mas Perfeito. Nós temos muitos produtos, por exemplo, como esse aqui, Márcio, né? Que é o nosso Access Point, que é o que vocês têm aqui, inclusive, que é o nosso EAP 245. Da parte corporativa, o que é importante, né, a gente mencionar aqui? Tem muita gente que diz, mas, nossa, isso aqui é muito pro que vocês estão propondo para uma residência, por exemplo. Aí eu digo o seguinte, depende. Depende da quantidade de dispositivos que a gente vai colocar num equipamento desse. Por quê? Tu bem colocaste que hoje tem integradores que se preocupam em trazer isso já junto, né? Junto porque já está dentro da casa do cliente, mas tem uma outra preocupação acessória, que é justamente conhecer a infraestrutura. Diferentemente tu ir lá e instalar um sistema de automação, por exemplo, extremamente complexo que utiliza o Wi-Fi, e aí tem um roteador pequenininho que não foi feito para isso. Um roteador, por exemplo, que o próprio provedor disponibiliza. Por exemplo, a NET disponibiliza um roteador que quando tu coloca um pouco mais de 8 clientes, 10 clientes nele, ele já começa a não ter um rendimento tão bom Perfeito. assim. Então, o que acontece? É importante para esses clientes, para esses integradores, né, para esses desenvolvedores de solução, seja de segurança eletrônica, controle de acesso, enfim, todos esses provedores de solução, ter a infraestrutura conhecida. Para quê? Para quando tiver algum tipo de problema, ele já saber mais ou menos onde ele pode nortear. Não ter um problema que é infra, né? Não ter um problema que é justamente a base do que ele precisa ter para poder fazer a solução funcionar. Então, dado esse cenário, o que a gente percebe? A gente percebe que hoje tem muita gente que trabalha com segurança eletrônica, que está indo para a nossa solução corporativa, né? O nosso IAP 225, 245, que são os nossos AC, né? E a gente também tem uma linha Wi-Fi 6, também já bem desenvolvida. A gente tem a linha HD, né, que é o 620 HD, o 660 HD. O 660 HD ele é para ser utilizado naquele nosso switch que a gente falou anteriormente, com porta 2,5 GB. A gente tem também as linhas outdoor e as linhas em parede, né, para montagem em parede. A linha outdoor, a gente tem o 610 outdoor e a gente tem o 225 outdoor, né, o AC 225 e o 610. Ele é outdoor Wi-Fi 6.
Assim como o nosso de parede, que nós temos o 235 UOL, que é o AC, e temos o 615 UOL, que é o de parede. Que legal. Então, a gente tem uma solução de ponta a ponta, tanto Wi-Fi AC como Wi-Fi 6. Aí, muita gente pergunta pra gente, tá, mas eu preciso ter tudo isso, eu preciso ter um AC dentro da minha rede, da rede do cliente, eu não poderia utilizar, por exemplo, um só que é 300N, já que é para IoT. Aí eu digo o seguinte, bom, então vamos pensar um pouquinho. Tu vai colocar essa infraestrutura, vai deixar essa infraestrutura pronta para colocar um produto que já tá um pouco mais antiquado? Tu já vai ter todo um trabalho de montar infraestrutura e etc, já vai botar um produto mais antiquado para o cliente. Aí o que acontece? A questão do juízo de valor. O teu cliente, quando mostrar para alguém que entende do negócio, você vai mostrar, pô, mas por que botaram o N300 aqui? Por que botaram um Access Point N300? Por que não botaram um AC? Então, assim, é melhor, nesse ponto, argumentar com o cliente o seguinte, olha, tu vai poder utilizar isso aqui tanto para IoT como para o teu celular, enfim. Smart TV, tudo Smart mais, TV, né? toda a linha de conectividade da tua casa vai poder utilizar esse tipo de produto. Bacana. E é interessante mostrar que todos esses Access Points que eu mencionei, tá? A gente tem aqui no Brasil, claro, todos os produtos que a gente vende são homologados à Anatel, com toda certeza, né? Eu acho que isso é mandatório, nem precisaria mencionar, mas é bom a gente... É bom reforçar, né? É bom a gente falar, né? E eles também são compatíveis com o nosso controlador SDN, certo? Então a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma gestão que a gente faz com esses switch gerenciáveis, a gente pode fazer com os Access Points. De ponta a ponta. Então, assim, tanto o Access Point como o switch, a gente pode fazer a gestão remota. Então, eu não preciso estar lá. A gente tem casos de clientes, por exemplo, que eles têm uma central em São Paulo e eles têm equipamento pelo Brasil todo. Então, pensa assim, poxa, se eu tivesse que ter uma equipe em cada região para deslocar e etc., ia ficar inviável. Exato. Custo operacional altíssimo. Exatamente. Hoje, o que acontece? A Precise lá, eles têm parcerias com integradores locais, com técnicos locais, e eles pagam por chamado. Então, assim, é uma operação que torna-se enxuta, torna muito mais fácil a gestão ante o cenário que nós tínhamos antes, que era eu ter que entrar equipamento a equipamento, ter que fazer configuração equipamento a equipamento. Então, assim, isso é muito ruim, tá? Agora, desses Access Points, o que a gente pode falar? Né, da linha indoor, né, que essa linha, o 225, 245 são linhas, o 620 HD, 660 HD são linhas indoor. Certo. Todos eles têm mesh, tá? Todos eles têm, com exceção do 660 que está em desenvolvimento mesh, tá? Todos eles têm o Band Steering, tá? O Band Steering é justamente dar prioridade para quem tem conexão, possibilita conexão no 5 GHz, né? Ante o 2.4. Deixa o 2.4 para os dispositivos mais antigos e para quem tem o 5 GB, ele conecta no 5 GB automaticamente. Pô, a gente tem também o Airtime Fairness, tá? Que é justamente o quê? O que acontece? Como a Wi-Fi ele funciona por divisão de tempo, né? Então, acontece o seguinte, se eu tenho uma conexão que é um pouco mais lenta, ele acaba consumindo naturalmente um pouco mais de tempo para trafegar. E aí depois ele para e começa a outra. Enfim. O que acontece? O nosso Airtime Fairness, ele faz uma divisão mais justa, né? Fairness é meio como algo como justamente em inglês, né? Sim. É de maneira justa, vamos assim dizer. Então ele divide de maneira justa o time slot, né? O tempo que cada dispositivo tem para poder fazer a conexão. Outra coisa que é interessante é o MU-MIMO, né? Existe o Single MIMO, né? Que é a diversidade de digamos assim, é 1 para 1, né? E a gente tem, por exemplo, de 2 para 2, 3 para 3, né? Então, assim, a gente consegue, para te ter uma ideia, a gente consegue fazer até 8 dispositivos com o MU-MIMO simultaneamente. Isso é bem interessante, tá? Por exemplo, bacana. Tem concorrentes nossos que o nosso Wi-Fi é bom, tal, não sei o quê, mas o que bate de frente conosco não tem. Por exemplo. Entendeu? O que bate de frente com o nosso modelo, que bate de frente que é exatamente igual ao nosso, com exceção do MU-MIMO. Entendi. Então eu tenho um plus aí. Exatamente. Então eu tenho um rendimento muito maior do MU-MIMO, com o MU-MIMO em relação, né, uma experiência muito melhor comparado aos dispositivos que não o têm. Desse ponto de vista, então, acho que é interessante o nosso público aí avaliar justamente a começar a adotar esse tipo de solução como uma alternativa justamente para não ter problema de infraestrutura e também de ter um valor agregado no trabalho deles, não só ficar no CFTV. Porque o CFTV hoje, assim,
A gente que veio desse mundo, né? Eu vim do mundo do CFTV, né? Como conheço muito bem esse mundo. Bastante, né, Neguinho? Só um pouquinho, só um pouquinho. É bondade tua. Então, assim, a gente sabe exatamente que, assim, que muita gente se preocupa muito com o CFTV e, assim, como tu mesmo falou, o cara já está lá dentro. Ele já está lá dentro do cliente. Por que não oferecer outras coisas? E essa é uma das possibilidades que a gente está mostrando aqui, Márcio. Isso é muito legal. Isso, só para corroborar ainda mais o que tu falou lá no começo, de essa imagem que a TP-Link é o roteador, né, para home, para residência, uma infinidade de soluções com altíssima tecnologia, com recursos avançados, que com certeza vão ajudar aí o profissional a desenvolver novos negócios. E é isso que eu friso muito isso quando a gente bate papo com o instalador ou com o revenda, onde a gente fala de mercado, a gente percebe mas eu estou aqui, estou apanhando, todo mundo, o preço está baixo, o cara faz loucura, e a gente não sai desse ciclo vicioso, né? E aqui às vezes são oportunidades, você tem um cliente. Com certeza, todo mundo hoje precisa de rede, até para poder gerenciar as próprias soluções que você já oferece hoje. Então, por que não conhecer as soluções? Por que não buscar um parceiro de tecnologia que vai agregar, que vai poder gerar valor para o teu negócio? A escolha, fazer um parênteses aqui, nossa plataforma EAD, nós temos um curso lá que é Fundações de Gestão Empresarial. E lá a gente fala de planejamento estratégico, de plano de negócios, enfim. E a gente aborda muito essa parte, porque hoje fala-se muito em preço, né? E lá tem formação de preço, a gente fala muito da questão do preço da forma financeira, mas também que é todo mundo fala hoje, temos que gerar valor, vender valor, e às vezes tu não entra na cabeça da pessoa, mas como que eu faço isso? E às vezes ações simples geram valor. Uma delas é a escolha do teu parceiro. Por que eu não vou... Pô, se eu quero gerar valor para o meu negócio, eu quero passar uma imagem de credibilidade para o mercado, eu vou escolher um parceiro de qualidade que me dá a solução, que tem um portfólio grande, que tem uma rede de atendimento, que tem uma política de canais bem definida, que tem uma política de preços agressiva, que tem recursos, que tem suporte, e que me dá ainda garantia de 5 anos, que me dá recursos diferenciados em relação ao mercado. Escolher um parceiro desse porte agrega valor para o meu negócio, né? Mas o cara está botando outra marca que é mais barata. Então, claro, às vezes no discurso é bonito. É claro que você vai ter dificuldade. É claro que você vai ter que enfrentar um cliente que ele está voltado a preço e ele não quer saber de qualidade. Mas você vai ter que garimpar. E esse é o trabalho muito que a gente prisa. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo, né? Aí, né? Então é um trabalho, mas quem faz, a diferença é quem faz, é quem insiste, é quem vai atrás. Então, gente, é por esse motivo que nós criamos esse programa, Oficina do Conhecimento, para trazer isso para o mercado, para mostrar que existem alternativas, para trazer qualidade, trazer que existem recursos e tá ali na cara do gol. Né? Tá ali para o cara mexer, tá ali. Mas eu vou vender para quem? Para quem você já atende. Todas as soluções que nós falamos aqui está bem dizendo dentro do portfólio de clientes que a maioria das empresas atendem hoje. Então, é muito bacana esse ponto e tu trazer essas ferramentas aqui, até alguns conceitos técnicos, mas para a pessoa entender que a TP-Link realmente hoje tem um portfólio fantástico de soluções. Dando sequência nisso e também reforçando que aqui na ParkSeg hoje você vai conhecer boa parte desse portfólio vindo fazer os treinamentos com a ParkSeg, tanto aqui em Santa Catarina quanto em São Paulo, quanto nos nossos treinamentos EAD, falar também, falar um pouquinho mais agora aqui de outra família de produtos talvez, mas falando um pouquinho de segmentação. Né? A gente percebe hoje que o nosso mercado ele cresce ano a ano, todo mundo sabe disso, né? Tá aí os números que não deixam mentir, mas existem alguns segmentos desse mercado que também estão crescendo, que também estão se profissionalizando, que também estão buscando recursos para ficar ainda mais profissional. Uma delas é a questão de portaria remota, né, o próprio monitoramento hoje, que é uma coisa antiga, mas que está se renovando cada vez mais. Uhum. Então, o que a TP-Link tem hoje para esse segmento? O que a TP-Link traz de novidade, traz de portfólio de soluções que atendam esse mercado? Isso é um ponto bem interessante que tu mencionou, Márcio, pelo seguinte. Hoje a gente tem, dentro também da nossa linha corporativa, a gente tem um produto que a gente chama de roteador.
mas a gente chama de gateway justamente para não causar confusão com os roteadores das outras linhas. É o nosso gateway, certo? Ele é um roteador de borda, tá? Ele não é um roteador Wi-Fi, ele é um roteador cabeado. Só que esse roteador, ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele tem possibilidade de ser um cliente VPN, por exemplo. Ele faz load balance, eu posso colocar mais de uma operadora pendurado nele. Ele consegue fazer tanto load balance, né? Que é o balanceamento de carga, como o failover, né? Que é justamente quando por exemplo, ele define um como master e um como slave, né? Então, ele diz o seguinte, ó, esse aqui é o prioritário, esse aqui é o secundário, certo? Então, eu faço o seguinte, a partir daí, prioritário caiu, ele assume o secundário. Já assume o secundário, já é automático, ele já faz isso sozinho. Por isso que é o failover, né? Então, assim, ó, ele sobrepõe justamente uma situação de falha, né? Ele consegue colocar uma outra conexão. O que a gente pode utilizar esse produto nesses dois cenários que tu mencionaste? Primeiro, portaria remota. Portaria remota é uma situação no seguinte, que se eu perco conexão de internet, eu perco todo o meu sistema. Perfeito. Então, assim, é um item que ele é extremamente problemático. Dada a nossa, e dada a nossa infraestrutura que a gente tem no Brasil, é uma coisa que tem que ser considerada sempre. Então, o que a gente tem para poder ajudar os nossos amigos da portaria remota, por exemplo? A gente pode colocar dentro dessa infraestrutura 2 links de internet, por exemplo, e hoje com o nosso, por exemplo, o nosso ER605, a nova versão dele está vindo com um USB, onde eu posso colocar um pay modem nele, por exemplo, um pay modem 4G, e eu posso fazer um failover com 4G, e o outro failover eu posso fazer com internet cabeada, com um provedor cabeado, por exemplo. Então, assim, eu tenho a possibilidade de eu ter redundância, inclusive, de infraestrutura, né? Olha só. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, assim, posso colocar 2, 3 operadoras nesse produto. Eu posso fazer ou sistema de load balance ou de failover. De load balance é preciso tomar um pouco de cuidado pela questão do SIP, né? Porque o SIP, o protocolo de inicialização de sessão, ele tem uma característica que é interessante, que a partir do momento que eu inicio a sessão com determinado IP, eu não consigo simplesmente fazer uma chave, né? Porque ele associa ao IP. Então, eu posso ter problema de assimetria de rede, tá? Mas, em contrapartida, se eu quiser utilizar ele como failover, é muito bom. Justamente assim, ó, eu posso fazer ele ter a conexão primária, eu posso colocar a conexão secundária, e quando a primária cair, a secundária assume e fica transparente para o usuário. Bacana. Isso faz com que eu evite deslocamento, eu evite uma série de coisas. E, mais um plus, esse equipamento ele também é compatível com o nosso controlador SDN. Então, assim, eu posso colocar ele dentro do Almada, fazer a gestão remota dele sem problema nenhum, tá? Assim como, né, nós temos 2 modelos, nós temos o R605, que é um modelo um pouco mais simples para pequenos e médios ambientes, e para ambientes um pouco maiores, né, em termos de tamanho, de infraestrutura, a gente tem o R7206, tá? Mas as funções são basicamente iguais, o que muda é a quantidade de instâncias, de conexões de túneis VPN, etc. Mas eles têm basicamente as mesmas características. Um para pequenos e médios, outro para maiores. A gente tem aí no futuro também possibilidade de trazer mais algumas coisas, tá? Mas ainda tá em estudo. Outra situação que tu falasse é a questão do monitoramento remoto, né? Nós temos várias empresas que trabalham com esse tipo de solução, e pensa comigo, né, Márcio? Assim, uma das primeiras barreiras que elas têm é com o pessoal da TI. Verdade. O pessoal da TI não quer abrir porta, o pessoal da TI não quer fazer roteamento, o pessoal da TI não quer fazer nada para o pessoal da segurança. Em algumas empresas até se enxergam como inimigos, mas na verdade não são. Não sei porquê, mas enfim. E o que acontece? Esse produto, o R605, a gente tem uma função que eu mencionei antes, que é o cliente VPN. O que eu posso fazer? Olha só que ideia interessante. Eu posso pegar um R605 desse, conectar lá no meu cliente, vamos supor, eu tenho uma residência de alto padrão que eu tenho que fazer monitoramento de imagem e de eventos de alarme, né? Para fazer conexão, né? Eu conecto pela internet, eu tenho que fazer conexão para poder pegar os eventos de alarme também. Para poder puxar dentro do meu VMS na central, certo? Eu crio um servidor VPN dentro da minha estrutura, da estrutura do integrador de monitoramento, e aí eu faço com que esse dispositivo conecte nessa VPN
E eu tenho aqui um túnel aberto. Eu não preciso pedir para a TI abrir Olha só. porta. Não preciso... Resolveu o problema. Exatamente. Não preciso pedir para a TI abrir porta. Fico totalmente independente. Eu consigo acessar o equipamento diretamente. É seguro porque é um túnel criptografado, né? A VPN é uma rede virtual privada, né? Claro. Então o túnel dele é criptografado. O OpenVPN, por exemplo, que é uma possibilidade de ser utilizado, utiliza RSA, que até hoje não foi quebrada. Então, existe uma boa possibilidade aí justamente de ter uma solução para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está vendo o vídeo, está nos ouvindo, justamente de resolver esse problema, de resolver esse atrito. E faz com que para o usuário seja transparente, ele nem percebe que isso está acontecendo. Que legal. A gente tem um case de sucesso que roda está rodando aqui no Brasil, que existem 2.000 desses espalhados pelo Brasil conectados numa rede VPN. Caramba. Não tem necessidade de abertura de porta, de absolutamente nada. Isso é muito legal. Isso ajuda bastante realmente, viu? Com certeza. Então, assim, é uma possibilidade que a gente está trazendo aqui para todos, tá? É uma coisa que pouca gente sabe como funciona. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. O Márcio vai compartilhar os meios de contato daqui a pouco. Exatamente. Então, assim, a gente pode ajudar tranquilamente nesse tipo de projeto, porque os nossos roteadores gateway, eles têm várias serventias, mas essas, em especial, para a segurança eletrônica. Claro, eu posso utilizar ele para fazer um roteamento de uma rede. Eu posso, por exemplo, home office, tá? Eu posso dar um desse para cada funcionário meu para poder acessar a VPN transparentemente sem eu precisar ter um cliente no computador, ou se eu precisar de vários equipamentos, né? Fazer por exemplo, uma rede corporativa. Eu tenho a matriz em Brasília, vamos supor, e eu tenho uma filial em São Paulo com 10 computadores. Eu poder fazer uma conexão já um ponto a ponto VPN diretamente com esse produto, com essa rede à distância, dá para fazer também. Então tem várias possibilidades, mas as duas possibilidades principais que tu fosse muito feliz em mencionar para a parte de segurança eletrônica são justamente esses dois cenários. Que maravilha. Cara, realmente cada vez, aquilo que eu falei, se nós formos falar de todas as soluções que a TP-Link tem e falar um pouquinho mais especificamente, nós vamos ficar aqui muitas horas falando disso, né? Então, é muito legal a gente reforçar isso e mostrar que a TP-Link tem essas soluções no mercado, né? Falamos aqui do mercado de segurança em geral, além de toda a questão de provedores que vocês têm, toda a questão de outras soluções que a TP-Link está trazendo para o mercado também, né? A ParkSeg está sempre de olho nisso, ajudando a divulgar, mostrando aqui nos treinamentos, para que vocês conheçam soluções novas, né? E especialmente agora com portaria remota também, que é um segmento dentro do mercado de segurança que cresce cada vez mais, né? Cada vez mais isso tem buscado. E esse problema da VPN, que a gente falou aqui, é um dos principais gargalos que as empresas enfrentam no dia a dia, né? Que é sensível, né? Vou perder a comunicação, cara, como é que eu faço, né? Então, por isso que, mais uma vez, a escolha de um parceiro desse tipo, para esse segmento, ela é muito importante, porque afeta diretamente, mais uma vez, diretamente no teu negócio. O cara lá não quer saber se é TP-Link, se é outra marca, ele quer saber que funcione. Então, você tem que escolher um parceiro de qualidade e que vai garantir aquilo que você propôs para o teu cliente. Lequim, estamos chegando aí mais um final um pouquinho dessa apresentação de soluções, né? Quem quer conhecer um pouco mais da TP-Link, entra no site da TP-Link. Quer tirar dúvidas, quer conhecer mais um pouco das soluções, quer receber mais informações, pode entrar aqui nesse contato que nós estamos deixando aqui para vocês na tela, para receber informações. Ah, beleza, o Lequim falou que tem vários distribuidores no Brasil. Tá, onde eu encontro da minha região? Quem é o distribuidor da minha região? Você vai encontrar tudo isso, vai poder receber toda essa informação de onde encontrar. Quer conhecer um pouco mais também? Entra no nosso canal do YouTube da ParkSeg, ela tem muita dica sobre TP-Link, os nossos treinamentos. A gente vai trazer muita coisa boa de TP-Link também aqui na sequência desse ano de 2022. Fiquem ligados aí na nossa rede social, ParkSeg Oficial, Instagram especialmente, que lá você é diário, a informação lá está full time, eu gosto de dizer dessa forma. Quer conhecer nossa agenda de treinamentos? Entre no nosso site. Lá você tem toda a agenda de treinamentos, tanto aqui para Santa Catarina, quanto para a nossa sede em São Paulo. Vai estar entrando no ar, já está no ar a agenda. Temos treinamento de redes, treinamento de eletrônica, automação residencial, temos gestão, alarme sem fio, enfim, tem uma infinidade de módulos lá e cada vez mais estamos incluindo novos treinamentos. Em breve, novos treinamentos que vão entrar no EAD, muito legal.
Nós também estamos aqui com uma parceria com a TP-Link para trazer uma nova certificação, um novo treinamento, na verdade, preparatório para algumas certificações oficiais da TP-Link. Em breve nós vamos estar divulgando isso com mais detalhes aí nas mídias sociais, tanto da ParkSeg quanto da TP-Link. Uma outra coisa que eu queria deixar registrado aqui no programa também, que nesse começo de mês de março, nós colocamos em prática um projeto antigo, que é uma certificação, uma trilha de conhecimento voltado para melhorar ainda mais a nossa mão de obra, qualificação, em parceria com o CIESE Santa Catarina. Tá? A gente criou a certificação Selo CIESE, que é um processo de capacitação para o nosso mercado. Fizemos um piloto aqui em Santa Catarina e tivemos a honra de formar agora, neste mês de março, a primeira turma, né, com essa certificação, trazendo novidade, trazendo solução. Com certeza a TP-Link estava lá junto nesse processo conosco. Né? Agradecer o CIESE aqui também, mais uma vez, por ter acreditado lá atrás com a gente nesse projeto. Toda a diretoria do CIESE, na época a Bárbara era presidente, agora o Rodrigo assumiu esse cargo e mesmo assim continua apostando junto conosco. Então é muito importante também frisar essa questão aí, né? Falar que a ParkSeg tem uma agenda também para treinamento presencial em São Paulo. Então lá você vai perceber que tem aqui para Santa Catarina, que é a cidade ParkSeg, né? Que quem não conhece, entra no site, entra no Instagram, lá tem aqui, você pode, além das salas de aula super preparadas com equipamentos, com soluções tecnológicas, você coloca em prática na cidade ParkSeg, em cenários reais, tudo aquilo que você aprendeu, né? Além de contribuir também, compartilhar o seu conhecimento com os demais colegas, e vai ter oportunidade, inclusive, de instalar TP-Link aqui nos treinamentos, que a gente usa bastante aqui nos nossos treinamentos também. Alequim, te agradecer pela presença mais uma vez. Não sei, deixar para ti uma palavra final, o que tu queira falar, se quiser trazer, se quiser comentar alguma novidade que a TP-Link vai trazer para o mercado, se quiser dar um spoiler, fica à vontade aqui, agora é a hora, né, para te se despedir também e falar um pouquinho mais do que a TP-Link tem para trazer para o mercado aí. Fica à vontade. Falando que a gente tem aí um pouquinho para o futuro, né, Márcio? Obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar de futuro, né? Isso é muito bom. Então, o que nós temos aí de planos, tá? Para a parte de networking, né? A gente está trazendo um modelo Wi-Fi 6, um modelo Wi-Fi 6 com um preço bem combativo para a gente poder justamente poder adentrar no mercado com Wi-Fi 6 com um preço bem competitivo para ser o que a gente chama de hero product, né? Sim. Para ser um dos nossos carro-chefes. A gente está trazendo também, da parte de soluções enterprise, a gente já está avaliando vários outros modelos para a gente trazer aqui para o Brasil. A gente tá trazendo a gente está avaliando trazer principalmente modelos que tem porta uplink 10 gigabit, por exemplo. A gente está avaliando trazer 52 portas com as portas uplink gigabit, então 10 gigabit. Então a gente tem vários produtos aí que a gente está mapeando para poder trazer, tá? Porque o que acontece? O produto primeiro tem que ficar pronto para depois a gente poder trazer, homologar, fazer todo aquele processo. Exatamente. Então, assim, não é todo produto que tem lá fora que a gente traz, mas os que a gente traz, a gente tem, assim, certeza que vai ser um produto, assim, muito, muito competitivo para o mercado. Bacana. E o que acontece? Dentro desse cenário, a gente tem essa possibilidade dos access points, dos suítes, dos roteadores. A gente tem um modelo que a gente está avaliando trazer que é mais parrudo. A gente tem toda uma linha que a gente tá em estudo ainda para desenvolver. Então, por enquanto, a gente ainda não tem muitas informações, mas vão vir muitas novidades aí para frente, tá? Uhum. E a gente também está avaliando a parte de videovigilância, né? A gente trazer uma solução, lá fora já existe, né? Uhum. A gente trazer aqui para o Brasil uma solução de videovigilância, né? Interessante até o pessoal da ParkSeg saber. A TP-Link tem, tá, esse tipo de solução. A gente pode ser uma possibilidade, né? A gente não quer... A nossa ideia é justamente assim, não é que os outros sejam ruins, mas a gente quer ser uma opção também. Claro. Né? Então a gente tem essa possibilidade de poder fazer... Muito legal. Poder fazer parte, né, desse hall aí de soluções aí de videovigilância de segurança eletrônica. Por enquanto só com a parte de gravadores e a parte de câmeras, tá? Mas é uma coisa que com o passar do tempo pode ser evoluída. E aproveitando também, quero agradecer pelo convite, Márcio. Sabe que nós estamos sempre à disposição aí da ParkSeg. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigado.
Maravilha, gente. Então, ó, muita novidade vindo por aí. Fiquem de olho nas mídias sociais da TP-Link e da ParkSeg, que com certeza nós vamos estar aqui também divulgando as novidades aí. A gente está acompanhando um pouquinho esse processo junto com a TP-Link para trazer para vocês aqui, tanto deixar aqui na cidade, quanto usar nos nossos treinamentos. Pessoal, então, agradecer mais uma vez a vocês. Ele obrigado pela presença. TP-Link com grandes soluções, então entre em contato com a TP-Link para conhecer um pouquinho mais dessas soluções, desse portfólio de soluções que a TP-Link traz. Fiquem ligados aí na ParkSeg. Muito obrigado pela presença de todos. Até logo e até mais.